A base aliada de Michel Temer articula a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Para facilitar o andamento do processo, os projetos foram separados. Para saber o impacto da reforma na rotina dos brasileiros, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito previdenciário, Décio Scaravaglione, e o presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes. Boa noite, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Eduardo. Vamos lá. Boa tarde. Gente, boa tarde. Vamos primeiro entender o seguinte, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o governo é contra novas concessões no texto da reforma, não quer que se mexa mais. Como vocês analisam essa questão? O texto da reforma ainda pode passar por mudanças, deveria passar por mudanças? O que vocês esperam, né? O que pensa o Planalto na concepção de vocês? Ainda há espaço para mexer num texto que já foi mexido, de certa forma? Décio. Bem, na verdade, com relação ao texto inicial, já houve algumas alterações que, de certa forma, atenuam o impacto inicial, que era bem grande e, inclusive, apavorando muito a população em geral. Dificilmente, diante da posição adotada por esse governo em reformar, me parece, por reformar, essa é uma questão de honra para esse governo. Ele tinha que fazer a reforma trabalhista e tinha que fazer a reforma previdenciária. E aqui eu dou a minha impressão como advogado, como cidadão, e eu vejo de fora e não concordo com as reformas. Eu várias vezes já estive aqui em debates, em outras oportunidades, que me deram a oportunidade e manifestei minha contrariedade. Mas me parece que alguma reforma tem que sair. E dificilmente depois dessa última rodada, ou dessa última proposta apresentada, onde é excluído o trabalhador rural da reforma, onde é excluído também a pessoa com deficiência, que é o benefício aquele de prestação continuada, que não é da Previdência, é da assistência social, mas é pago pela Previdência, encaminhado via INSS, pedido e mantido também por lá, dificilmente vai ter um recuo maior que esse. Talvez não se consiga aprovar pelo escasso tempo até iniciar recesso de Congresso. Ano que vem temos eleições e muitos deputados da base aliada, em que pese serem favoráveis ou serem obrigados a votar em favor da reforma, talvez não votem para não comprometer as suas reeleições. E eu, como advogado e como advogado atuante, principalmente na área previdenciária, eu torço para que isso aconteça, ou seja, que não se consiga votar, mas dificilmente vai haver recuo. Desculpa, ao contrário da reforma trabalhista, que desde a aprovação tinha a medida provisória já prometida, que até demorou um pouquinho, né, para amenizar alguns impactos, e acabou saindo. Inclusive, acho que a última vez que nós conversamos aqui sobre a reforma trabalhista, no mesmo dia saiu uma edição extraordinária do Diário Oficial com a MP que até então não existia. Que o presidente disse que ia baixar uma medida provisória para alterar a lei que tinha sido aprovada, e agora, quanto à questão da Previdência, diminuiu alguns impactos. Antes de passar, né, a palavra, só gostaria de dizer o seguinte: não me parece que seja uma bondade essa questão de permanecer o trabalhador, o segurado especial, que é o trabalhador rural, pescador e outros, fora da reforma, e também as pessoas portadoras de deficiência. Não se usa portador, que na verdade é pejorativo. As pessoas, os deficientes em geral, né, do BPC, não me parece que seja bondade. Me parece que isso seja para aliviar o impacto de quem é contra, dividindo, né, as pessoas. Então agora o pessoal rural não vai reivindicar, agora o pessoal que representa as pessoas deficientes não vai reivindicar, tal qual foi feito antes, onde separaram o servidor público dos estados e municípios dos servidores federais. Então não me parece que seja bondade. Ou seja, essa conta vai ser cobrada mais tarde da mesma forma, infelizmente. Bom, deixa eu lembrar, antes de passar para o Eduardo, um detalhe. Você pode dar a sua impressão, a sua opinião e participar da nossa conversa pelo WhatsApp 99588-2374, 99588-2374, apenas mensagens de texto. Tá na tela aqui para você adicionar no seu telefone e usar o WhatsApp. Bom, Eduardo, agora se a gente for imaginar, a gente aqui tem duas posições sobre a reforma da Previdência, dá para imaginar que, dividindo assim,
e nas alterações que foram feitas, ela continua com a missão de que o presidente nunca deixou de comentar, atendendo algumas demandas do mercado, do setor do empresariado. Dá para dizer que é satisfatória essa reforma ou também já não começa com essas mudanças a agradar, de certa forma? Bom, boa tarde, Bives, boa tarde, Décio, telespectadores da Ubra TV. Infelizmente, a gente vê uma reforma da Previdência já bastante definhada. Então, esse texto que está sendo aprovado hoje, que está sendo discutido, o impacto que ele geraria hoje seria de aproximadamente 35% dos trabalhadores. Então, 65% da população hoje, dos trabalhadores, não seriam atingidos por essa reforma. Qual é a importância dessa reforma hoje? A gente vê uma demografia no mundo todo, a gente vê um envelhecimento da população e cada vez mais os países têm que olhar para isso e ver o custeio da máquina pública. Hoje, se a gente olhar o orçamento da Previdência, ele é o dobro, ele é maior que o orçamento da saúde e da educação juntos. Então, qual é o país que vai crescer sem investimento em saúde e educação? Só para outro dado, o Rio Grande do Sul, ele gasta quase 30% do que ele arrecada em Previdência. 9% em educação. Como é que a gente vai querer um estado em desenvolvimento sem investir em educação? Isso nos anos 70 era o contrário. Então a gente vê a importância fundamental dessas reformas, que sejam discutidas isso. 82% do orçamento do governo em 2026 vai para a Previdência. Então, não tem mais espaço para esse custeio. O Brasil, ele passou... Existe um bônus demográfico que se chama no mundo, onde a maioria da população, ela está... quando se chama um país está num bônus demográfico, é que ele tem a maioria da população em idade ativa, entre 15 e 64 anos, tá? O Brasil, todos os países que passaram por esse bônus demográfico, eles cresceram. Exemplo de China, Japão, na década de 60 até a década de 90. O Brasil já faz 4 anos que está com esse bônus demográfico, não aproveitou, está em crise. 2030, a população vai ter um envelhecimento, então vai ter uma população mais idosa do que na ativa. E no Rio Grande do Sul, nós temos mais 7 anos de bônus demográfico. No Brasil, mais 13, no Rio Grande do Sul, mais 7. Então, isso quer dizer, a gente precisa urgentemente fazer essas reformas, revisar esse modelo, um pouco assistencialista. A gente tem muitos direitos e poucos deveres. Então, alguns vão pagar a conta, mas eu acredito que nessa reforma hoje que está se passando, as pessoas mais impactadas é o servidor público federal e os homens em idade que contribuíram e não poderiam e se aposentariam antes da idade mínima. Esses seriam os grandes impactados, que são os que ganham mais. Então, a gente está vendo que a população que ela mais carente, o trabalhador que ganha menos, não é o grande impactado. O grande impactado é o servidor público federal. 1 milhão de servidores causam um rombo maior, 1 milhão de servidores públicos federais causam um rombo maior que 33 milhões de trabalhadores da iniciativa privada. O rombo da Previdência da União é de 90 milhões. O rombo da Previdência Privada é de 85 milhões, sendo que numa tem 33 milhões de trabalhadores, na outra tem 1 milhão. Então, essa equiparação é fundamental para que o país volte a crescer e tenha investimento em educação, infraestrutura e saúde. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta aqui que vai retomar algumas questões que o Eduardo já está levantando com números. E aí eu queria a opinião, vou pedir para o Eduardo repetir algum deles ou acrescentar, mas agora o Décio faz essa análise. Quem defende afirma que a reforma é impossível de ter equilíbrio fiscal no médio e longo prazo, com alguns números, sem essa reforma, sem esse equilíbrio que se busca, a gente fica imaginando, é possível hoje, no modelo que temos, manter a Previdência sustentável com essas regras atuais, sem a mudança? Eu entendo que sim e coloco uma divergência com a fala do Eduardo no seguinte sentido. O grande pecado tem sido misturar as previdências. E eu vou falar aqui o seguinte, a Previdência Social, Regime Geral de Previdência Social, para o pessoal seletista, o pessoal da atividade privada, nós todos aqui, ela é superavitária. Ela não causa rombo, impacto nas contas do governo. E o governo, sim, causa rombo e impacto nas contas da Previdência. Porque o governo faz desoneração, né,
para a linha branca e para não sei o quê, etc. E tal, alguns segmentos industriais, e esse dinheiro não volta, certo? O governo mete a mão no dinheiro através da DRU, desvinculação das receitas da União. Hoje pode pegar até 30% e não devolve. E, historicamente, temos Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, e Brasília e outros tantos golpes que foram achacados pelo governo federal contra a Previdência Social. E ela está aí, está forte e pujante. Não nos esqueçamos, antes dessa recessão toda, e hoje eu não teria esse número, peço desculpa, mas antes dessa recessão, dessa baixa econômica que estamos vivendo, que nós tínhamos cerca de 40 milhões de trabalhadores na informalidade. E nunca vi campanha do governo nenhum, e não é governo de esquerda, de direita, para tentar agregar essas pessoas, trazê-las para sair da informalidade e entrar para o regime previdenciário geral, da regime CLT. Outra coisa, servidor público. O servidor público ele tem que ser tratado em cada instância, evidentemente. Eu concordo que eles aposentavam-se com proventos integrais, muitos sem contribuir devidamente, no âmbito federal principalmente, porque eles descontavam e a União nunca bancou a sua parte. Né? Aqui no Estado, não. Aqui no Estado sempre houve o desconto, né? E nós temos uma situação um tanto quanto caótica. Mas aí eu digo que talvez há 50 anos não tenhamos uma administração digna de mérito aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente. Eu não vejo, olho para trás, desde o Jair Soares e outros tantos que foram eleitos depois que houve a volta das eleições diretas, e eu não vejo quem tenha conseguido continuar mais de 4 anos, eu não vejo quem tenha feito uma administração disposta a sanar as contas públicas, com toda a eficácia. E aí nós tínhamos ideias do governo Ieda de que as contas estavam sanadas, aí o próximo governador já disse que não era assim, o atual disse que pegou com rombo, e por aí vamos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não dá para a gente confundir aqui, gente, a previdência do servidor com a previdência da atividade privada. Porque esses nunca tiveram mais do que um teto de 20 salários, que depois baixou para 10 em 89, e atualmente, se a gente dividir, Eduardo, 5.531 por 937, o teto da Previdência pelo salário mínimo, nós vamos chegar a 6. Então, o teto já está achatado. E essas pessoas não têm a pretensão de se aposentar ganhando muito. Qualquer um de nós que na iniciativa privada receba 10, 15, 20 mil, né, tendo trabalhado 30, 40 anos, tendo um posto de alta direção, 20, 30, 40, 50 mil, não vai levar da Previdência Social mais do que 5.500. Então, falar da Previdência Social e botar no mesmo pacote dos servidores me parece indevido. E isso acaba permitindo que algumas arbitrariedades contra, justamente, esses 33 milhões que ele referiu, dos quais 60% ganham salário mínimo na Previdência e 80% estão entre 1 e 3 salários, acabem sofrendo porque um determinado segmento social, que são os servidores, e eu não estou aqui para falar mal do servidor e nem para fazer média, mas acho injusto que alguns tenham tanto e outros tão pouco. Né? Sem contar que, como não tem vinculação em salários mínimos, o sujeito que largar com 5.500, que equivale a quase 6 salários, daqui a 10 anos ele vai estar ganhando muito menos que isso. A gente sabe o quanto corrói. Né? Sim. Então, acho que assim, o cuidado que você tem que ter é para separar os assuntos, para não colocar tudo na mesma mala e achar que tudo é o mesmo assunto. São assuntos completamente diferentes. Eu acho que poderia ter a reforma do servidor e poderia ter a reforma da Previdência Social. É certo que nós vamos chegar a um ponto, e aqui no Rio Grande do Sul já é um estado de centenários, né? É o estado da federação onde mais temos pessoas com mais de 100 anos, e vamos chegar antes do resto do Brasil. Só que assim, vamos com calma. Não adianta também fazer uma reforma a toque de caixa, tira um, tira dois, falar, vamos aprovar qualquer coisinha para dar satisfação para o patrão, que é o dinheiro internacional, bancos, indústrias, e daqui a 7 anos a gente vai estar aqui discutindo a mesma coisa. Sim. Então vamos pensar para o futuro realmente. Mas por que não chama o povo para negociar através de sindicatos, confederações, o empresariado, a mídia, o governo? Vamos chamar o pessoal, vamos chamar os segmentos dos aposentados, Sim. porque é tudo jogado. Ó, tá aqui que eu trouxe para vocês. E as pessoas não têm
não tem discussão, não tem audiência pública, Olha, não pelo que tem eu estou notando, fundamentação. pelo menos de ambos os lados, por mais que a gente tenha as divergências, uma coisa está clara, não houve diálogo para essa reforma, parece que não está havendo. Infelizmente. Né? Isso não está agradando nem o setor do Perfeito, empresariado. Agora, Não, perfeito. e acho que está correta a colocação do Décio. A prioridade fundamental dessa reforma é o servidor público federal. Esse é o que traz o grande rombo hoje nas contas públicas. Então, se tiver que olhar e ver e priorizar de uma forma institucional, o problema hoje, Bives, é que assim, os deputados eles são reféns das corporações. Existe um corporativismo muito forte no país, onde essas corporações elas agem trabalhando de forma só no benefício próprio. Não existe mais um projeto de sociedade, ninguém mais consegue fazer um projeto de longo prazo de governança. São só cada um defendendo os seus interesses. E as corporações muito bem organizadas, elas acabam fazendo com que se foquem nos mais fracos. Sim. Então, quem acaba sempre pagando a conta são os mais fracos devido a essa forte coerção dessas corporações. Então, isso é fundamental para que se tenha um diálogo cada vez maior com a sociedade, com o empresariado, com todos os ramos, para que se possa dialogar e fazer uma reforma realmente que se vise um crescimento a longo prazo e os benefícios, o que vai se impactar ou não. Hoje parece que é para benefícios de alguns setores, para benefícios de algumas corporações. Uma coisa, duas coisas importantes que eu vejo. Estabeleçamos uma regra para as novas gerações, para não pegar o pessoal aos 45 segundos do tempo, está jogando e mudou a regra. Sim. Pô, tô fazendo 2-0. Não, agora quem faz 2 gols perde o jogo. Sabe? Esse é o problema. Sim, eu vou fazer 2 perguntas específicas agora em cada área. O Décio vai poder ajudar o telespectador, mas antes, para fechar, nessa perspectiva da Câmara, Eduardo, a gente sabe agora que o PSDB não faz mais parte da base aliada do governo. Como é que vai se compor essa negociação? Como é que tu imaginas que o governo possa fazer isso? Vai ser na base da conversa mesmo e dizendo, olha, os objetivos são esses? Como é que a gente pode agregar agora, na tua concepção? O empresariado vai exercer pressão em cima das bancadas? Eu vejo quem está liderando todo esse processo é o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que tem feito essa conversa com todos os deputados, tem viajado pelo país todo para falar com os empresários, para falar com deputados. O PSDB ele sai do governo, mas ele não se coloca na oposição. Então ele tem como linha aprovar essas reformas, ele acredita que as reformas são importantes num projeto de melhoria do país. Então, eu acho que eles só vão votar se eles tiverem a certeza que tem entre 340 e 350 votos. Se não tiverem isso, para aprovar tem que ser 308 votos, tá? Então, porque daí com a margem de erro, eles só vão levar para votação se eles tiverem esse número. E se não passar esse ano, acredito que no ano que vem não tem como, é ano eleitoral. Sim, aí existe uma coisa que se fala dentro, se o governo ele pratica a reforma no primeiro ano, essa culpa cai em cima do executivo. Quando é no último ano, ela acaba saindo muito no legislativo. Então, ninguém que vai querer se reeleger ou vai disputar alguma eleição vai colocar sua imagem à prova no ano eleitoral. Isso explica essa pressa e a maquiagem está sendo feita para a coisa andar. Bom, deixa eu atender o Sérgio Lima, de Canoas. Seja bem-vindo, Sérgio. Ele pede ajuda. Como ficará a previdência para nós, trabalhadores em ambiente insalubre? Ou seja, a aposentadoria especial, nesse caso? A especial ela continua existindo. Vai passar a ter uma idade mínima, que vai ser menor do que a idade de 62, 65, ficaria em torno de 55 anos. Isso pode dificultar o trabalhador, porque a ideia da especial é que ela já tem o tempo reduzido, porque o contato com agente nocivo reduz o tempo de vida ou a qualidade da vida do trabalhador. Por isso que ela tem tempo diminuído com relação à aposentadoria normal, a dita tempo de contribuição, tempo de serviço antiga. Então, vai continuar existindo, mas vai ter uma exigência etária de em torno de 55 anos para homem e para mulher e, no mínimo, os 25 anos de contribuição, que aí vão dar um coeficiente de cálculo de 70%, 1% até os 30, né? Depois passa para 1,5% dos 30 aos 35 e, finalmente, dos 35 aos 40, 2%, para formar a diferença entre 60 ou 70, que não está bem definido, e os 100%.
que aí só vem para quem tiver 40 anos de contribuição, Sim. que no Brasil hoje em dia, e no mundo inteiro, alguém ficar vinculado a uma corporação há 40 anos é quase uma missão impossível hoje em dia, né? Não se tem mais essa Bom, a utilidade. pergunta é se ficar o bicho come, se pegar o bicho pega, se ficar o bicho vai, enfim. Nas duas perspectivas. Hoje, nessa proposta fracionada, dividida em partes, pegando ou não pegando um percentual expressivo ou não da população, na perspectiva de vocês, vale aprovar do jeito, essa última proposta, na perspectiva do empresariado, vale aprovar e ter a reforma, que é um dos seus objetivos dentro da classe, do setor? E no caso, para quem está agora no lado do trabalhador, vale a pena do jeito que está amenizada, de certa forma, ou o texto anterior era mais maléfico, ou melhor é não aprovar? Vou começar com o Eduardo. Eu acredito que vale. No momento que, como eu falei antes, ela vai impactar hoje mais o servidor público federal. Tá. E aquele trabalhador que não se aposentaria com idade mínima, trabalhador homem, que não se aposentaria com idade mínima, e esses são os que ganham o maior valor. Então, esse eu acho que traz um impacto, de certa forma, positivo. E o investidor, quando ele olha para um cenário nacional de reformas, olhando que isso vai ter que ser feito, alguma hora vai ter que ser feito. E no momento que tu acaba já passando isso, trazendo essa imagem de melhoria do setor, os investimentos acabam vindo. Então, o cenário, economicamente, ele acaba sendo mais favorável no momento que se aprova. Isso a gente já viu isso com a aprovação da reforma trabalhista. E a gente vai ver isso também com a aprovação dessa reforma, que eu acho que está bem desgastada, bem definhada, mas eu acho que a mensagem ela tem que sair. De alguma forma ela tem que sair. Perfeito. O impacto nela é nas pessoas que ganham mais. Perfeito. Décio? Bem, Bives, talvez se prometessem que não fossem mais incluir ninguém na reforma, ficasse bom dessa forma. Mas eu entendo que o ideal é que não tenhamos reforma e que se faça uma discussão para uma nova previdência, mas em termos efetivos. E cada um vai cuidar, como diz, né, a música aquela antiga, do seu quadrado. Servidor aqui, dos estados, da União, dos municípios, e o regime geral, vamos tratar com um pouquinho mais de carinho e um pouquinho menos de crueldade, porque são as pessoas que menos acesso têm a tudo. Sim. Né? Exatamente essa a questão. Ou seja, e pior, que eu sempre digo, a reforma trabalhista alterou a lei. Então eu posso ter inconstitucionalidade dela. Sim. Porque a Constituição não foi alterada. Só que na Previdência a alteração vai ocorrer na Constituição, o que vai inviabilizar qualquer tipo de alegação nesse sentido. Bom, veremos as cenas dos próximos capítulos. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Décio, por estar aqui debatendo com a gente.